Boa noite, pessoal. Salve a força de todos. Mais uma live aí pra gente falar um pouquinho aí. Esperar o pessoal entrando. Luiz, Andresa. Beleza, irmão? Ok. Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Hoje mais um capítulo aí para nossa querida live. E que capítulo, hein? Que lição maravilhosa. Assim, todas são maravilhosas. Boa noite, Cris. Essa, Boa noite, ó, Gu. essa eu gostei. Boa noite, pessoal que tá entrando aí. Ô, Felipe, eu falo, né? A gente sempre pega uma lição, cara, que é assim, apesar que esse livro todo, se você parar para analisar, são aprendizados que é gigantes. É Você tá me verdade. ouvindo bem, irmão? Pessoal, enquanto a gente não. Tá me ouvindo bem? Tô, pra mim tá tranquilo. Pessoal, lembrando de pegar um copinho com água, pra gente pedir aí pra Não é da espiritualidade minha. aí fluidificando. Bandinha, boa noite. Estudou bastante? Gente, eu tô melhorando da Estudei. conjuntivite, tá no olho como tava, tá Tá melhorando, tá ok. vendo? Se fosse antes, rapaz, você viu como tava vermelho no olho? Agora fica pequeno. Gordinho Logo, ainda logo tem você tá olho saindo. pequeno, ainda pega conjuntivite, moço? É duro. Bom, vamos começar. Bom, enquanto o O Vitor pessoal aí vai falando entrando que minha aí, voz depois tá abafada, vai então eu vou é pegando aí meu no fone, meio do cara. Eu vou caminho. tirar meu fone rapidinho. Melhorou, Gu? Tá bom. Eu vou pegar um outro fone, peraí. Ó, melhorou. Ficou bem melhor. Isso não dá vaza, né? Gente, você... Hã? Aqui pra mim não tá voltando. Vamos fazer um Não tá teste aqui, irmão. voltando, Só não, pra pra nós ver. mim. Como tá, Gu, agora? Como tá aí, tá bom? Felipe, tá normal? Então Tá tá. normal. Então vamos começar. Vamos começar aí fazendo a nossa oração, pedindo aí a Deus para abençoar nessa semana, abençoar a nossa live, possa colocar em prática nossos aprendizados, colocar em prática aí tudo que tem sido ensinado para nós, que a gente possa nos melhorarmos como pessoa, com a caridade. Pedir também que a gente tenha o resto da semana aí abençoado, com boas energias, Que assim e seja. tudo de bom E assim acompanha a nós. será. Se Deus quiser. Questão O problema é 36, o difícil. problema de A Patrícia, ó. Boa noite. Boa noite, Cat. Boa noite, Patrícia. Meu meninão dos olhos da mamãe. boa noite. Vamos lá, então. Vou ler, né, irmão? Então, vamos lá. O problema é difícil. Entre os Sei. comentários da noite, um dos companheiros mostrou-se interessado em conhecer a questão mais difícil de resolver
nos serviços referentes à procura da luz divina. Em que setor da luta espiritual se colocaria o mais complicado problema? Depois de assinalar variadas considerações ao redor do assunto, o mestre fixou no semblante uma atitude profundamente compreensiva e contou. Um grande sábio possuía 3 filhos jovens, inteligentes e consagrados à sabedoria. Em certa manhã, eles altercavam o propósito do obstáculo mais difícil de vencer no grande caminho da vida. No auge da discussão, prevendo talvez consequências desagradáveis, o genitor benevolente chamou-os e confiou-lhes curiosa tarefa. Iriam os 3 ao palácio do príncipe governante, conduzindo algumas dádivas que muito lhes honrariam o espírito de cordialidade e gentileza. O primeiro seria o portador de um rico vaso de argila preciosa. O segundo levaria uma corça rara. O terceiro transportaria um bolo primoroso da família. O trio fraterno recebeu a missão com entusiástica promessa de serviço para a pequena viagem de 3 milhas. No entanto, a meio do caminho, principiaram a discutir. O depositário do vaso não concordou com a maneira pelo qual o irmão puxava a corça delicada. E o responsável pelo animal dava instruções ao carregador do bolo, a fim de que não tropeçasse perdendo o manjar. Este último aconselhava o portador do vaso valioso para que não caísse. O pequeno séquito seguia, estrada fora, dificilmente, porquanto cada viajor permanecia atento às obrigações que diziam respeito aos outros, através de observações acaloradas e incessantes. Em dado momento, o irmão que conduzia o animalzinho ouvida a própria tarefa a fim de consertar a posição da peça de argila nos braços do companheiro. E o vaso, premido pelas inquietações de ambos, escorrega de súbito para espatifar-se no cascalho poeirento. Com o choque, o distraído orientador da corça perde o governo do animal que foge espantado, abrigando-se em floresta próxima. O carregador do bolo avança para sustentar-lhe a fuga, internando-se pelo mato adentro, e o conteúdo de prateada bandeja se perde totalmente no chão. Desapontados e irritadiços, os 3 rapazes tornam a presença paterna, apresentando cada qual a sua queixa e a sua derrota. O sábio, porém, sorriu e explicou-lhes: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intricado problema do mundo, meus filhos, é o de que cada homem cuidar dos próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias, enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. Jesus calou-se pensativo e uma prece de amor e reconhecimento completou a lição. E aí? Sabe o que é o mais legal disso tudo? Uma luva. Porque cai assim na nossa cabeça. É uma coisa que nós, seres humanos, fizemos sem perceber. Nós, todo mundo, eu, você, todo mundo a gente faz. E a gente faz às vezes sem perceber, às vezes na inocência. A gente tem o grande hábito, né, de falar que a gente quer o bem da pessoa, então a gente tem que ajudar a pessoa com o fardo dela, né? E assim, né? Logo no comecinho, né? Uma reflexão quando ele fala, né? Em que setor da luta espiritual colocaria o mais complicado problema? Aí a gente para pensar, né? Fala assim, qual que é o maior problema, né? Que a gente tem? E aí você uma reflexão para a gente trazer, né? O maior problema que a gente tem é o que a gente está enfrentando hoje. Vamos pensar que a gente teve várias encarnações, somos espíritos já de longas datas, já passamos
vários problemas. Hoje estamos aqui com o propósito de enfrentar um problema que a gente não conseguiu ainda. Então a gente precisa melhorar alguma coisa. Então esse é o Você problema sabe atual. que Ou seja, como nós psicoterapeuta, nós que estamos com esse trabalhamos na área problema agora. da psicanálise, psicologia, não é muito apto a falar problema, né? E no Evangelho, cara, no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, ele usa como as aflições, né? Então, seriam as nossas aflições, né? As causas das nossas aflições de antigamente, de agora. E a gente se prende muito a querer entender por que a gente passa por isso, né? Por esses problemas que a gente pode chamar de aflições, que seria bem interessante, porque na realidade é muito ruim, né? A gente passa por determinadas aflições, desafios. E eu achei muito interessante, eu comecei a estudar essa lição, e foi gritante para mim esse capítulo do Evangelho. E é um capítulo extenso, né? Que é um capítulo todo falando sobre as aflições. Aí tem lá, eu separei só para citar aqui, para pontuar, né? Justiça das aflições. Será que é justo o que eu estou sentindo? Então tá lá no Evangelho tudo que está se passando, né? Causas atuais das nossas aflições, que é o que o Felipe está acabando de falar, né? Das aflições de hoje, né? Aí tem as causas anteriores das nossas aflições. Então é um capítulo bem bacana de a gente dar uma olhada para a gente entender qual que é esse problema difícil que a gente tanto coloca na nossa luta para chegar à luz, para chegar a Jesus ou até a espiritualidade maior. Desculpa te cortar, irmão. Não, imagina, a gente está aqui para essa discussão mesmo, é trazer isso, né, levantar isso. E a gente tentar entender assim da melhor Você vê maneira o que capítulo. esse Bem por livro aí. de Jesus no Lar, ele traz umas lições que eu lembro a primeira live que eu fiz junto com o Diego, que eu fiquei assim admirado, porque tudo está nas obras. O Chico, ele baseia-se tudo nas obras básicas ali, né, do Kardec que a gente conhece. Então, se você for a fundo, você vai achar tudo ali explicadinho nas obras, sobre que nem o esquema das aflições. É, aí tem, né, o capítulo 10 também, que é Bem-aventurados os que são misericordiosos, que vai falar da indulgência, que é onde os irmãos ali apontando para o outro ali como tem que fazer, não seriam indulgentes, né? Estaria apontando o jeito certo que eles achavam de fazer. E é bem interessante esse capítulo que nós pegamos, porque é uma coisa que nós temos que treinar bastante, porque a gente aponta muito para as pessoas, né? Ó, você está carregando esse vaso, está errado. Você vê, né? Ele deu 3 itens para os filhos carregarem, né? Cada um com seu valor específico, mas não era itens assim que você fala assim, nossa, é um senhor item, né? Vamos falar assim, era algo precioso lá da época? Sim, tem o seu valor, ambos de valores meio que iguais, cada qual com a sua diferença, né? Sim, Porém, ambos com a mesma responsabilidade, né? Isso que é o mais legal que ele traz, né? Você fala assim, o caminho que ele pede, né? Que ele faz, é o mesmo caminho. Ambos vão no mesmo lugar, mas cada nós um podemos passando assemelhar esses com a sua presentes ao determinada príncipe dificuldade. como as nossas provações, né? No caminho da estrada, que nem eu e Sim, você, a gente tem uma amizade muito grande, então sempre que a gente pode, a gente dá pitaco, né? Fala, eu vou te dar um conselho, Felipe, né? A gente está, mas sempre respeitando, né, o limite. E os irmãos ali, eles não respeitaram o limite, né? Eles poderiam aconselhar, mas você viu o que aconteceu? O outro foi ajeitar o vaso no braço do outro. Então ele foi interferir na prova. Foi onde aconteceu tudo o problema aí dessa é circunstância. verdade. Você
né? Todos eles precisavam ter a mesma tensão, todos eles tinham que seguir o mesmo propósito, que era levar o item a determinado lugar. Mas a ideia não era ele interferir no espaço do outro. E isso é uma coisa que a gente faz, às vezes inconscientemente, a gente acha que está ajudando a outra pessoa, mas é porque a gente não viu pelos olhos dela. Isso é muito perigoso também, porque às vezes a gente acaba indo, a gente acaba da pessoa, às vezes a gente é dono da verdade, acho que a gente está fazendo certo, mas às vezes a outra pessoa também está ao E, certo. tipo assim, é porque aos olhos, aos nossos olhos, a prova da pessoa é muito fácil de passar, né? Aos nossos olhos é muito fácil. Ah, ô, cara, mas você não tá vendo como você tem que fazer assim, velho. Não é assim, entendeu? Só que a gente tenta ajudar, mas sem se colocar ali, né? Pô, eu vou tirar minha atenção aqui do que eu tenho que fazer para ir lá massacrar e mexer nas coisas do outro, né? E a gente caça problemas que não são nossos também, e fala muito disso, né? Esses três irmãos, eles foram caçar problemas que não estão no ápice deles ali pegar. Eles foram caçar o problema. Nós também fazemos muito isso. E como fazemos? Você tá lá quietinho lá e você fala, meu Deus, pra que eu fui lá fazer? Você Aí você vê, vê o e negócio tipo assim, desandou, foi eles tudo. falam que, mas você não está carregando o vaso direito. Ó, a corça não é assim que você puxa, né? Ó, segura o bolo direito. Ou seja, a gente estava eles estavam julgando o jeito que cada um estava trabalhando em determinado momento. Aí, por que eu achei legal o capítulo 10? Porque no finalzinho ele fala, ele tem a seguinte pergunta, né? É repreensível observar as imperfeições dos outros? Tipo, tem necessidade da gente observar a imperfeição que ele está carregando errado, que ele está fazendo errado? É nossa concepção de errado, né? Às vezes a nossa concepção de errado para ele é certo. Então é por isso que bate muito com essa parte da indulgência, né? Quando disso não pode resultar nenhum proveito, ou seja, adianta eu falar que está errado, sendo que não vai adiantar nada. A minha opinião não vai mudar em nada. Não vai te dar proveito nenhum nisso. Você não vai tirar proveito da minha opinião. Para que então que eu vou te dar a minha opinião? Para que eu vou querer ir lá mexer no teu vaso de barro importado? Ô Felipe, não fica legal esse vaso aí na sua estante, não. Vamos pegar, vamos colocar ele lá no banheiro que ia ficar mais bonito. Entendeu? Para que eu vou fazer isso? Isso. Just, cada um tem o seu momento, né? Ó, Cada um tem que aprender o Hugo falando, coisas ó, a da gente sua precisa de muito maneira, né? discernimento até para ajudar nosso Eu, irmão. Acho que a gente precisa de muito discernimento para pensar em ajudar. É isso aí, Hugo. é verdade. E sabe o que é legal isso que o Gu falou? Porque às vezes a gente tenta ajudar a pessoa, mas às vezes a pessoa ela está num momento que ela não quer ser ajudada ou não quer enxergar daquela maneira. Eu estava vendo um vídeo Eu acho para que eu fazer os senti uma estudos, né? cutucada E aí. aí a moça falava assim, né? Ela, ela era psicóloga, né? E ela falando com o irmão, né? Que, ó, era legal você procurar um psicólogo, fazer terapia, vai te ajudar, você entender algumas coisas. Não colocando ela para vender o produto dela, vamos dizer assim, mas falando para ela procurar para ajudar. E aí o irmão dela falou assim, não, eu não vou mexer com isso não, quem faz terapia é coisa de doido, que não sei o quê. Ela falou assim, não, mas eu faço. Ele falou assim, tá vendo, você que é psicólogo, você tá precisando disso daí, então para que eu vou precisar disso daí? Isso aí não ajuda em nada, né? Você estuda, você é uma pessoa calma, você é uma pessoa ensinada, e você tá precisando disso. Aí, enfim, né? Esse irmão sempre cutucava, né, a irmã com isso, né? Passou alguns anos,
Depois ele veio contar para ela, olha, Flávio, eu fui procurar um psicólogo, eu entendi o que você queria dizer, agora eu entendo por que que era bom fazer terapia e tudo mais, né? Ou seja, assim, depois que ele passou a aprovação, que ele conseguiu entender o que que era, aí ele entendeu o que, que ele precisava ser feito. E aí cai um pouco nisso daí, no sentido de que não adianta às Sim. vezes a gente querer ajudar o próximo, sendo que às vezes o próximo não quer ser ajudado. Mesma coisa, você fala, ó, vou pegar esse copo, vou carregar ele aqui no ombro. Não, não carrega no ombro que você vai derrubar. Carrega na mão. Não, eu quero carregar no ombro, porque no Tem ombro é um bem vídeo, tem melhor. um vídeo, Ah, tem um vídeo que carrega rola na no internet ombro. que é uma pessoa Deixa. deitada e uma pessoa se dispõe a ajudar ela a levantar. Você já tentou tentar levantar alguém que não quer levantar? Você não consegue, entendeu? Então a pessoa tem Não, que querer. E no caso aí da nossa leitura, você percebe que nenhum estava querendo a ajuda de nenhum, só estava querendo palpitar da maneira que eles deveriam fazer. Ou seja, Felipe, ó, você precisa encontrar Deus, só que ó, você vai encontrar Deus fazendo isso. Se você for por outra maneira, você não vai encontrar espiritualidade nem Deus. Ou seja, eu estou querendo colocar a minha concepção, o que eu penso, o que eu acredito que é o jeito certo para você encontrar Deus. Aí entra naquela que eu falei, podem ser as provas, a gente pode colocar esses presentes que eles foram levar ao príncipe como as provas da vida, né? Então eu passei, a prova que eu passei pode ser a mesma prova que você está passar. passando, só que eu não vou reagir, você não vai reagir da mesma forma que eu reagi. Existem vários fatores, né? E tem o fator da estrada É também. Se verdade. você parar para analisar a estrada era a mesma para os três, né? Só que a mesma entre aspas, às vezes podia ter uma pedra no caminho de um, no caminho do outro, entendeu? Eles não prestavam atenção nisso. Eles só queriam prestar atenção do jeito que o outro estava fazendo. E aí vem chamando que esse é o nosso problema difícil. Pois é. E isso é uma coisa que ele fala, né? Que ele tem que era para ele ser prestar atenção no que foi dado para ele, na missão dele, né? E não foi, Aqui, ó, e eles fizeram aproveitem os tudo ao ensinamentos da contrário, né? estrada. Gente, isso aqui é uma chamada para nós esse final, né? Mas já tá lá no final, né? Não pode ir pro final agora não, Felipe. Não pode ir pro final agora não, Felipe. Dá uma segurada aí. É verdade. Dá uma segurada. Ó, isso é muito legal, porque assim, essa lição parece ser uma lição simples, assim, de fácil entendimento, quando ela já mas dá para a gente tirar muitas conclusões, e não só conclusões, né? Dá para a gente ter uma ideia do tanto que a gente faz as coisas assim de uma maneira errada, talvez inconsciente, Então, mas a gente eu penso da faz. seguinte forma, né? É uma lição Ó, fácil de aprender, né? Esse livro foi escrito lá atrás, ou seja, lá atrás, foi em 1900 e tanto que o Chico escreveu. Tem um evangelho falando disso. É fácil aprender. Aí eu lhe convido ao seguinte discernimento. Nós aprendeu? a gente foi passando as nossas provações. É igual eu comentei, Mas o tem o meu seu momento é momento, falar do né? seu problema. Eu quero falar do seu momento, Felipe. Viu, gente? Eu quero falar do momento do Felipe, porque o meu momento não interessa. Quem cuida é eu, mas o dele eu quero cuidar. Né, Felipe? Tem que ser assim, ué. Vamos caçar problema. É legal quando eles falam, né? Desapontados e irritadíssimos, os três rapazes tornam a presença paterna, né? Você Sabe? Quando, percebe? opa, pai, Eles estão irritados com eu quem? errei. Entre eles. Com eles mesmo, com as atitudes deles. Não é uma atitude de fora, não é uma coisa que aconteceu de fora. É uma coisa que eles são responsáveis com aquilo mesmo.
E aí é onde a gente fala, né, que quando é nos dado uma tarefa, a gente precisa ter, né, a atenção devida, a gente tem que ter a disciplina, a gente tem que ter o foco daquilo que a gente quer, alguma coisa que a gente é responsável, né? E ao longo do caminho, né, ao longo dessa tarefa, a gente não pode Felipe, ficar olha, prestando olha atenção nas só o tarefas nosso alheias. irmão Gustavo. Né? E Tem uma grande diferença entre conhecer o caminho e seguir o caminho. Olha só, e você vê o filme, né? Matrix, cara. Então, você vê que os conhecimentos assim, vem de tudo quanto é lado, né? E essa frase aí, ela é perfeita. Esses dias tem uma música que eu gosto muito, aquela música Caminho se conhece andando, né? Então, você tem que eles tinham que andar o caminho para saber e para ter total firmeza. Não, nós pode ir de olho fechado sem um se importar com o outro. Vamos prestar atenção nos negócios que vocês estão levando, porque esse caminho eu conheço, né? E era um caminho, pelo visto, seria um caminho novo, né? Porque era uma dádiva para eles ir até o príncipe. Um uhum, caminho de 3 milhas. isso mesmo. E ó, pra você ver, né, igual eu estava comentando, né, ao longo do caminho, né, a gente tem a nossa tarefa, né? E aí a gente acaba prestando atenção, em vez de prestar atenção na nossa tarefa, a gente presta atenção na tarefa dos outros, e aí a gente acaba atrapalhando a tarefa do outro, esquecendo a nossa tarefa, e aí a gente nos atrapalha. E o culpado é o E outro. aí a hora que você vê, tá todo mundo atrapalhado. Por isso que eu falo. E o culpado é o outro. A gente nós mesmos, né? É bem Vamos falar difícil. assim, olhar para o Sempre que nosso você tem umbigo, né? que. Você consegue ver um argueiro no olho do seu irmão, mas você não viu uma trave no seu. Né? É outro ensinamento que o Evangelho nos traz. Por isso que essa, por mais simples que você fala que nós estamos falando que ela é de entendimento, ela abrange muita coisa. Essa lição ela abrange muita coisa. Você vê, é um ensinamento que a gente pode ver, né? Tipo, eu vejo a dificuldade do irmão de carregar o vaso lá, mas eu não prestei atenção na minha dificuldade de carregar minha corça. Ó, não vamos muito longe, não. Sabe quando a professora falava assim, escreva quem é você, Eu faço isso na minha e terapia. você não consegue escrever quem a outra pessoa falar de você é muito Bonito, né? fácil. Não, eu vejo o Anderson é assim, assado, lindo. É, Felipe, ah, sei não. É muito complexa no sentido de. Porque a gente tem que olhar mais internamente. Ó, a Kellen falando, só podemos ajudar quem quer ajuda, mas quando é alguém que nós amamos, aí é a que tá. sensação de mão Quando você deixa a pessoa que real. você ama a seguir o próprio caminho, é a maior prova de amor que você pode dar para uma pessoa. É você não, tipo assim, você apoia ela no caminho dela, mas não queira tomar a cruz que ela tem que carregar, né? Não queira ensinar ela a carregar a cruz. É a maior prova de amor que você pode dar. Ela tem Sim. a aprovação dela para ela aprender. Por que às vezes seja dolorido para nós mesmos. Poxa, eu não precisava fazer desse jeito, mas às Felipe, vezes precisa, porque o seu áudio está cortando. Tá cortando para todo mundo ou é só para mim? É, deu uma cortada, então é o meu aqui. aqui Eu tive até. para mim tá normal. Hã? Deve ser a variação, É, deve ser. deve ser alguma variação da internet. E assim, né? Ó, tá, aqui a É gente falou legal que a tá cortando, gente, irmão. quando a gente Seu fala também a questão de áudio tá ajuda. cortando. Ixi, Ei, deve ser a ei, internet. Catherine, esse Felipe dá um trabalho, hein? Vamos. Não é eu, não, gente. Eita, É a internet. baia. Mas Eu vamos, posso vamos, vamos, fazer.
Vê aí o que você está fazendo. Vamos dar sequência à sua analogia aí que você estava fazendo. É assim, quando a pessoa está passando por alguma provação e ela está naquele momento de dificuldade, a intenção dela é automaticamente, às vezes, atacar quem está tentando ajudá-la. Por isso que é muito complicado a gente, no sentido de quando a gente vai ajudar a pessoa. Às vezes é melhor deixar a pessoa pedir ajuda. Olha, me ajuda aqui. E aí você dá essa liberdade. Do que você ir lá e sair já E palpitando. Olha, fulano... também, Porque às vezes a e pessoa também se sentir seria magoada, até um ato de chateada, egoísmo, né? vai te tratar de Você uma querer fazer pior. alguma coisa sem a pessoa te pedir, eu quero fazer porque eu quero ajudar, né? Aí vem aquela, mas eu não te pedi ajuda. E tem gente que é bem assim, né, cara? Ó, sua esposa falou pra você abrir a porta. Talvez a internet melhore. Deixa eu abrir aqui, peraí. Daqui a pouco nós temos a Morinha, pra Morinha falar aí também. É bom. Pronto. Então, né, e Aliança. você vê que esse capítulo, ele é como você falou no começo, né? Ele cai como se fosse um chapéu, né? Cai como se fosse um chapéu. Eu separei umas perguntas depois do Livro dos Espíritos, eu vou só falar depois, E, no caso eu vou falar as perguntas. Quem quiser depois se aprofundar, né? A gente não pode entrar muito, porque o nosso tempo é curtinho, né? Mas eu já falei sobre os capítulos do Evangelho, o capítulo 5, né? Que fala das aflições, que nós somos bem-aventurados por nós termos aflições. E eu também falei do capítulo 10, que é a parte da indulgência, né? Que seria você aceitar a pessoa como é e aceitar isso. Tudo bem, ela carrega o vaso daquele jeito, com um braço só, né? Tudo bem. Eu vou fazer a minha parte, ela faz a dela e pronto. é bem por aí. Assim, em cada um com a sua, vamos dizer, com a sua verdade. Às vezes a gente precisa sim ajudar o próximo. E isso é muito legal também nesse capítulo, porque o que ele fala é o seguinte: para cada um cuidar da sua missão, mas não diz que não é você não ajudar o próximo. Ele falou, preste Sim. atenção, né, no seu caminho. Ele Aqui, não falou o não lance aqui cuide, não ajude o próximo, dessa né? lição, Não é esse. o problema difícil, o grande problema aí, o que ele está mostrando para nós é que nós não conseguimos centrar somente em nós. Nós não conseguimos viver a nossa vida plenamente, cuidando dos nossos problemas, sem dar palpite para as outras pessoas do jeito que elas têm que agir. É isso que ele chama a gente. Ele fala pra gente, ó, pode falar. Ele responde, né? Ele fala, o mais intricado do problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios Isso. negócios É isso. sem intrometer-se nas atividades alheias. Essa frase a gente tem que colocar num... Olha, e vou te A falar, gente dentro olha para da ela nossa todos os religião é o que dias. mais tem, né? Você sabe, mas por que ele já está na linha de passe? Por que ele está fazendo estudo? Por que ele pode acender vela? Por que ele pode fazer tal coisa? Né? Então a gente quer saber por que a pessoa faz. Por que ela faz e eu não? Ou seja, eu estou querendo cuidar das obrigações da pessoa e deixando as minhas de lado. Né? A gente sempre fala, não, mas eu vou no centro, eu tô assíduo, eu faço sempre o meu melhor, e por que eu não e ele sim? Porque é a missão de cada um. Cada um tem seu momento, você já falou isso, né? O nosso vaso ali, nós temos que aprender a carregar o nosso vaso, e a gente coloca o nosso vaso do lado do banquinho do preto velho,
e fica falando pro outro, meu filho, segura essa corça direito, né? Olha lá, segura o bolo, vai cair o bolo. Você vai vir direto aqui? É verdade. Isso isso é muito engraçado, assim, que você falou, né? Porque a gente pede ajuda, vai do lado das entidades, né? Oh, me ajuda aqui, pelo amor de Ah, Deus. Cat, a Eles gente dão os palpita, ensinamentos, a gente julga, faz o fala mal e contrário. reclama, quando o outro não faz como a gente faria. É isso aí. Vai vir toda sexta agora? É bem isso. Muito bom. Cada um tem o seu caminhar, né? Vamos cada um cuidar da sua caminhada, ajudar quando for solicitado ajuda, muito cuidado na hora de ajudar também. Igual você comentou, às vezes a pessoa precisa passar por aquele momento, não é sempre que ela tá ali, que ela tá precisando de Sim. alguma coisa, que às vezes ela tem que E outra, Felipe, aprender a se nós lidar com pararmos para aquilo. analisar, nós pararmos para analisar bem, Isso. no nosso momento, nós estamos todos no mesmo barco. Lembra a frase que eu disse que o grande Rafa falou? Eu gosto muito dessa frase, porque é a maior verdade. O único que poderia falar para nós como agir é Jesus. Entendeu? Porque a gente está tudo no mesmo barco. Lembra que eu te mandei o que o Rafa falou? Que do lado do buraco tudo é beira. Nós estamos tudo do mesmo lado. Então nós não sabemos como carregar as nossas coisas. Por que eu vou dar palpite de jeito que você carrega as suas coisas, sendo que eu não sei? É um caminho, porque aqui ele fala o caminho, Jesus aqui no começo, a pergunta para Jesus em que setor a luta espiritual se colocaria o mais complicado problema? Cara, quem somos nós para saber qual seria o maior problema da luta espiritual? Sendo que nem a luta aqui na Terra nós consegue fazer. A gente não consegue olhar para um irmão sem julgar, né? Como que ele está fazendo a sua tarefa no dia a dia. E essa lição vem trazendo isso para a gente. Concorda comigo? É verdade, concordo. Muitas coisas que a gente traz para o nosso dia a dia e a gente faz essa reflexão e várias situações caem. É assim, nossa, estou fazendo isso. Aí você olha, estou fazendo isso. Meu Deus, estou adquirindo de novo. É bem por aí. Eu Você havia peguei, comentado gostei das de duas questões questões do... aqui. Ela diz um pouco sobre essa questão, mas da parte espiritual, né? É a questão 567 do Livro dos Espíritos, né? Os espíritos se misturam algumas vezes em nossas ocupações, em nossos prazeres. Ele pergunta, né? Se os espíritos eles intervêm em como a gente carrega o vaso ou carrega a corça, seria mais ou menos isso. A resposta: os espíritos vulgares, como dizes, sim. Ou seja, isso é coisa de espírito vulgar. O espírito de luz não vai interferir na sua lição. Ó, o Gu lembrou, o Vobentinho fala muito isso, né? Pega o copo d'água, dá uma volta no terreiro. É bem isso, Gu. Eu não lembro direito da história. Se o Felipe lembrar, eu não lembro. Dele. Eu lembro, era da moça lá que queria sair, falava que o centro tinha muita intriga, era um falando do outro, e ela estava incomodada com isso, né? Aí ele fala para a moça, né? Pega um copo d'água, enche até a tampa, assim, não deixa cair. Dá uma volta no centro, né? Com esse copo. Presta muita atenção, não deixa nada cair. Aí vai ela, cuidadosa, aí fala assim, e aí, minha filha, o que você viu, né? Dando a volta com o copo. Aí ela fala, não, eu não vi nada, fiquei prestando atenção aqui para não deixar a água cair, né?
E aí ele fala, tá vendo? Se você prestar atenção na sua caminhada, você não vai prestar atenção nas outras coisas que não precisa. E você não vai ficar vendo e se sentindo Bem isso. Boa noite, atrapalhado Anelisa. Seja com essas bem-vinda. questões. Isso Era é uma ensinamento de preto coisa velho, assim, né? mais ou menos Os nesse pretos velhos sentido. são muito sábios, né? A gente não sabe o que a gente desperta dessa grande sabedoria. Obrigado, Gu, pela colaboração aí, pela lembrança aí. Então, Esse aí voltando aqui no livro dos é bem Espíritos, lembrado, viu, Gu? então os espíritos vulgares, eles interferem sim. Estes estão sem cessar ao redor de vós e tomam o que vos fazeis uma parte, algumas vezes, muito ativa segundo a sua natureza. Ou seja, a todo momento que nós abrimos brecha, eles estão interferindo no que nós estamos carregando, nas nossas provas, né? Então, eu achei bem interessante para mostrar que isso que a gente tem de apontar dos outros é coisa de espírito, de gente que não tem uma elevação, um grau elevado. Você está querendo mostrar como se faz. E como você vai mostrar uma coisa que você mesmo não fez? Entendeu o grande X da questão? Tipo, os três irmãos, como que um sabia o jeito do outro levar, sendo que era a primeira vez que eles estavam indo até lá e cada um com uma coisa diferente? Vê como que é intrínseco isso, né? O que estava levando a Corsa falando porque estava levando o bolo, o do bolo falando como que estava levando o vaso. Como que ele sabia o jeito certo de levar, sendo que era a primeira vez que eles estavam indo? Então isso é coisa de gente mesquinha, que não tem ali, não se preocupa com o que é seu. É o que vem falando no livro dos espíritos, né? De espíritos vulgares. E eu separei também a questão 569, que segue esse mesmo estilo de pensamento. Em que consistem as missões de que podem estar encarregados os espíritos errantes? Aí o que é? A missão seria o vaso que estava carregando, né? Em que consistem essas missões? Espíritos errantes são os espíritos que estão na espiritualidade sem estar incorporado, né? Elas são tão variadas que seria impossível descrevê-las, além de que nós não podemos compreender. Ou seja, os espíritos que não interferem, eles têm as missões. Tem várias missões que não é interferindo no jeito que a gente vive aqui. Tem muita coisa bacana. Eu separei uma folha gigante, irmão. Só que eu vou ficar falando aqui, você me conhece, né? É bem bacana. Eu tinha olhado a questão 919 do Livro dos Espíritos, que na parte de conhecimento de si mesmo. E ele fala, né, qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrancamentos do mal. Essa é uma questão bem grande, né? Ele, no primeiro parágrafo ele fala, né? O sábio da antiguidade vos disse, conhecer-te a ti mesmo. Ou seja, vamos tentar aprender mesmo, dentro de nós, antes de falar para o próximo aqui. E aí também lembra, né, um pouco desse caminhar, né? Opa, nem eu sei carregar, como que E eu vou aquele grande botar aí lance, no né? Não é porque, outro? mesmo que eu tenha carregado, não é o meu jeito de carregar não é o mesmo que o seu. E entra naquilo, né? Não é porque você, vamos falar, vamos tirar eu e você, vamos falar porque eu gosto muito da dor, porque a dor ela iguala todo ser humano, entendeu? Porque uma cólica de rim aqui vai doer igual uma cólica de rim nos Estados Unidos. Só que a intensidade que eu sinto ela é diferente da que você vai sentir. A minha dor é diferente da sua. Então, não é porque eu passei pela cólica de rim e você está passando
que eu sei o jeito certo de te acalmar e de fazer como que vai passar isso para você. Então, porque eu passei pela cólica de rim, eu sou médico e vou te medicar, e vou, né, Cat? A Cat para falar. Não, Felipe, faz isso que vai parar a sua cólica de rim. Você entendeu? Como que eu vou fazer isso? Verdade. A gente tem muito Isso. disso e tem muita questão também do jeito de falar. Você precisa disso. Falar, olha, quando aconteceu comigo, olha, Não, mas talvez se não você fala assim, fizer não. dessa maneira, então, é, aí é normal nós fazermos isso, né? Ô, carrega esse negócio direito aí, vai derrubar. Como seria a maneira certa de a gente O lidar com o amor? normal nosso é Ô, mais meu ou menos irmão, assim. ó, eu acho que esse vaso aí tá escorregando do seu braço. Dá uma olhadinha. Eu estaria ajudando, só que sem interferir, né? Não ensinando ele a fazer. Aí entra naquela parte, nós devemos ajudar. É o que você falou, mas tem um jeito Tá vendo? certo para não magoar, que é o que você vem falando há tempo e eu tô te cortando toda hora, né? Desculpa aí. Eu tava com saudade. Faz tempo que eu não Pois faço live. é, Tava com assim, saudade. Não, fiz do lado de cá. Tô falando aqui faz com tempo vocês. nada, você fez esses dias. O povo mais lindo do Brasil. Mas é, esse ensinamento é muito bacana. A gente traz aí, então, como ponto de reflexão para nós, cuidar mais dos nossos problemas, cuidar dos nossos próprios negócios, não nos Tá ouvindo? intrometermos nas atividades, na vida alheia, deixar cada um vencer as suas próprias batalhas, e cada um quebre a sua cara ou aprenda com aquilo, né? Sabe uma coisa Seja que eu vi mais que no me amor do que pela deixou dor. bem intrigado? A dor, cara, ela é precisa, né? Só que o sofrimento é escolha, entendeu? Você precisa sentir dor. Só que eu cortei o dedo, doeu. Ótimo, doeu, sofri um pouquinho. Mas se você ficar sofrendo por aquele corte no dedo, imaginou se os três irmãos ficam na estrada sofrendo por ter quebrado tudo? Eles iam até aprender, tentando consertar um vaso. E às vezes estava parado lá. Não, às vezes, dá uma catada ali na terra, dá uma Bolo, soprada, uma filha de mão e pegando serve o bolo rival. com terra pro príncipe. Tem gente que serve, Felipe, não adianta. Tem gente que serve o bolo com terra. Vamos falar da nossa fé. Vamos supor que Verdade. o objeto que nós vamos levar para a pessoa é a nossa fé. A gente, perante o caminho, a gente ouve tantas pessoas que querem interferir na nossa fé e mostrar o jeito certo de agir através da nossa fé, e a gente acaba muitas vezes pegando isso para a gente. Então, o nosso bolo, que é o que Deus está esperando, que é a nossa manifestação da fé, vem cheio de pitaco de terra dos outros. Jesus, ele quer o autoconhecimento, então é o que você tem para entregar para ele. Tá vendo? Ele quer isso, ele quer que você floresça do jeito que ele te plantou. Ele te plantou para ser uma coisa, então você vai ser e florescer do jeito que ele te plantou. Não adianta você colocar um adubo super orgânico aí e virar uma planta marombeira. Entendeu? Então, você tem que seguir o caminho reto. Isso. Seguir o caminho do O seu bem, caminho. seguir o caminho certo. Tem O aquele lance seu do caminho. André Luiz, do filme que eu gosto muito, lembra que eu te falei? Tipo, o pai do André Luiz era fazendeiro, o André Luiz era médico, né? Tudo. E a mãe do André Luiz, que nem a gente fala no livro, o que ela era? Uhum. Dona de casa e mãe. Onde que ela estava? Simples mãe.
Quando Você ela, entendeu? quando Ela é, foi melhor do que passa para o Deus outro fez ela plano, nascer. né? Ela está num plano Dentro de superior. casa. E tá tudo bem. Então, se eu carrego meu vaso arrastando ele, é o meu jeito, tá tudo bem. É o jeito que. Se você se for para carregar ele daquele jeito, se Sabe? você carregou da melhor maneira que você podia fazer, o pai É isso sabe. aí. Opa, o propósito foi cumprido. Com força, É fé, isso que ele espera da gente. dignidade. Não que Então tá tudo a gente certo. deixe cair o vaso, que a gente deixe fugir a corda, mas que a gente chegue até o príncipe para dar o que nós temos de melhor para ele. Rapaz, nós tirou água de pedra aqui, hein? Tá vendo? Foi. Esse daí foi bacana, foi bacana. Mas é isso aí. Já, Nosso eu tempo falar mais também umas duas já horas disso. está se esgotando. Tô falado, hein? Eu gosto de falar. Isso é importante. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que todo mundo aí tenha aprendido um pouquinho, a gente colocar em prática esse ensinamento, mais difícil que seja, às vezes é fácil a gente entender, mas na hora de fazer, às vezes pode, a gente erra. Mas já que a gente errou, vamos começar de novo e fazer, tentar melhorar na próxima vez. Uma hora a gente vai conseguir, a gente nos policiarmos mais, né? E cada vez a gente seguir o caminho mais correto, o caminho mais bonito, vamos dizer assim. Vamos nos preocupar mais com as nossas dificuldades que a gente passa, em vez das dificuldades dos outros. O nosso caminho é difícil, então a gente não precisa dificultar um pouquinho mais, nos atrapalharmos mais. Eu só tenho a Então, agradecer, viu, irmão? fica aí esse Porque ensinamento. quando vocês me fizeram o convite, eu amei esse livro e, tipo, eu aprendo muito, sabe? Eu acho que o nosso bate-papo aqui, o pessoal que está aí ouvindo tudo, espero que eles também tirem algo bom, mas eu aprendo muito conversando aqui com você, com o pessoal da live, com o pessoal da Casa Fraterna, e para mim foi uma dádiva muito grande. É um vaso que vocês me deram aí que eu estou carregando com todo carinho, velho. Eu queria agradecer mesmo do fundo do coração. Tamo junto. Imagina. Sim. É isso aí. A gente está aqui Catherine, para a gente obrigado. nos melhorarmos. Gu, obrigadão. Obrigado, Amar. Marília falou que pessoal. eu falo demais, tá vendo? Fiquem todos com Deus. Não, a bicha não falou nada. Ela falou só que entrou e falou, ele fala demais. Olha só. Mereço, né? Gente, fiquem com Deus. Obrigado, irmão. Até mais. Beijo a todos.